Vida de trabalho. Vários testemunhos sublinharam, já que nossa mãe era atividade personificada, sempre ocupada com sua renda, seu lar, suas filhas, sua correspondência. Nosso pai conseguia a custo aliviá-la e persuadi-la a aceitar um auxílio. Praticava constantemente o esquecimento de si. Luísa, sua antiga empregada, escrevia ao Carmelo, muitos anos mais tarde. De quantas pequenas coisas me lembro ainda após sua morte. Para ela, tudo estava sempre muito bom, mas para os outros não era a mesma coisa. Vejo ainda, preparando pela manhã, um excelente de jejum para os seus, contentando-se com um pouco de sopa tomada de pé, como que as furtadelas. Sempre a última a deitar-se, de pé muitas vezes desde as 5 horas da manhã até as 11 da noite. Ela falava oportunamente nesse maldito ponto de Alençon, que lhe dava tantas preocupações. Entretanto, não consentia em ver sem serviço suas rendeiras, que sofreriam com a falta desse ganho. Queria, além disso, por esse trabalho assíduo, assegurar o futuro de suas filhas. Explica-o assim a senhora Guerin. Tenho ainda outra preocupação, que me faz sofrer muito. Meu pobre comércio não vai bem. Sei que ides rir e dizer, tanto melhor, porque já trabalhei bastante. Tendes razão, eu também o diria como vós. Mas há uma coisa que me prende. Não é o desejo de fazer fortuna que me move. Tenho mais do que desejaria, mas creio que seria loucura deixar esta empresa tendo que garantir o futuro de 5 filhas. Devo ir até o fim por causa delas, e vejo-me embaraçada por ter que fornecer trabalho às rendeiras e não poder fazê-lo, enquanto o negócio vai muito bem em outras partes. Esse é o meu maior sofrimento. Minha pobre Maria fica muito triste com isso. Ela maldiz o ponto de Alençon e declara que preferiria viver numa mansarda do que adquirir fortuna a esse preço. Acho que não erra. Se eu fosse sozinha e precisasse recomeçar a sofrer tudo o que tenho sofrido há 24 anos, preferiria morrer de fome, pois só em pensá-la tenho frêmitos. Penso muitas vezes que se eu tivesse feito metade de tudo isso para ganhar o céu, seria uma santa a ser canonizada. Penso também em meu irmão. Se ele tivesse as mesmas aflições que eu, lamento-o de todo o coração, pois sei o que isso significa. Carta do dia 6 de fevereiro de 1876. Nosso pai partilhava estas azáfamas e decepções. Minha mãe podia escrever a Paulina. Teu pai irá logo a Paris por causa do ponto de Alençon, que não vai bem. Fala em levar Maria. Parece-lhe que fará melhores negócios se Maria estiver com ele. Mas, na verdade, queixava-se mais frequentemente de que sua fabricação vá muito bem e que não consiga atender a todas as encomendas. Daí sua pena após uma viagem a Lisieux, onde as mais velhas prolongavam sua permanência. Quando Maria e Paulina voltarem para casa, onde não haverá festas nem distrações, acharão duro. Custou-me habituar-me novamente. O trabalho parecia-me mais penoso do que de ordinário. Carta à sua cunhada, 22 de agosto de 1875. No ano seguinte, confia a Paulina. Suspiro pelo repouso. Falta-me a coragem para continuar a luta. Sinto necessidade de recolher-me um pouco para pensar na salvação que os embaraços deste mundo me fazem negligenciar. Deveria, porém, lembrar-me desta palavra da imitação. Por que procurais o repouso se nascestes para o trabalho? Mas, quando esse trabalho absorve muito e não se tem mais a energia da juventude, não se pode impedir o desejo de se ver livre dele, pelo menos em parte. Enfim, vivo nesta esperança. Carta de 8 de novembro de 1876. Todavia, se minha mãe tinha muitas preocupações, ela se reconfortava na oração e dizia convicta: Nosso Senhor, que é um bom Pai, nunca dá às suas criaturas mais do que elas podem aguentar.
experimentara frequentemente esse socorro, pois que outrora consolara seu irmão provado também nos negócios, evidenciando-nos assim que a seu desânimo aparente se aliava a força do alto. Escrevia no dia 14 de fevereiro de 1868. É preciso ter coragem e não te preocupares. Quando comecei meu comércio do ponto de Alençon, eu era assim também, a ponto de ficar doente. Agora sou bem mais razoável. Preocupo-me muito menos e resigno-me com todos os aborrecimentos que me advêm ou podem advir. Digo que é nosso Senhor que o permitiu, e depois não penso mais. Observará um pouco mais tarde. É sobretudo com coisinhas que me embaraço mais. Quando se trata de uma real aflição, fico muito resignada e espero com confiança o socorro de Deus. Seu caráter otimista transparecia nestas linhas, escritas alguns meses antes de sua morte. Não tenho motivo algum para alegrar-me vendo o tempo correr, mas sou como as crianças que não se inquietam com o dia seguinte. Espero sempre felicidades. Enfim, para concluir o tema de seu trabalho, retenho essas palavras. Nada me agrada tanto como estar sentada, à minha janela, a tecer o ponto de Alençon. Sabendo por experiência própria o que é o labor cotidiano, tinha um grande interesse pelas empregadas e as retinha por muito tempo. Em casa, a empregada fazia parte da família. Assim, quando se tomou a resolução de despedir aquela que prejudicava Leônia, a pobre moça chorou tanto que obteve licença de ficar para cuidar de mamãe, cuja doença progredia espantosamente. Numa carta a nosso tio Guerin, mamãe resume sua concepção social a respeito dos empregados. Não é sempre o avultado salário que assegura a afeição dos criados. É preciso que sintam amados, é preciso testemunhar-lhes simpatia e não ser duro demais para com eles. Quando têm uma boa índole, é certo que servirão com amor e devotamento. Sabes que sou muito viva e, entretanto, todas as empregadas que tive me queriam bem e fico com elas o tempo que quero. A que tenho agora ficaria doente se fosse preciso sair. Estou certa de que, se lhe oferecessem 200 francos a mais, ela não nos deixaria. É verdade que trato minhas empregadas tão bem quanto as minhas filhas. Carta de 2 de março de 1868. Suas rendeiras não eram excluídas desse cuidado atento e afetuoso. Aos domingos, após as vésperas, visitava as que estavam doentes, levando-lhes, com o conforto moral, os socorros materiais. Espírito de fé e vida cristã. Toda a correspondência de minha mãe testemunha seu cuidado em reservar a Deus o primeiro lugar, em considerá-lo como Pai e encerrar os acontecimentos sob o prisma da fé. Escrevia a respeito de amigos virtuosos, muito caridosos, mas que achavam ser Deus grande demais para se ocupar conosco. Fico muito triste vendo que amigos tão bons têm tais sentimentos. Eu sei que nosso Senhor cuida de mim, sentiu muitas vezes em minha vida, e sobre isso quantas lembranças que jamais se apagarão de minha memória. Carta a Paulina, 12 de março de 1876. Eram-lhe como que naturais o desprezo do mundo e um grande desapego dos bens da terra. Seu espírito prendia-se somente às realidades da vida futura. Parece-me ainda ouvi-la declamar trechos poéticos de suas leituras, e era sempre com um tom cheio de melancolia, pois sentia-se exilada na terra. Testemunha-o o seguinte, dirigido aos que morreram à vida presente. Ó, falai-me dos mistérios daquele mundo que meus desejos pressentem, em cujo seio minha alma fatigada das sombras da terra suspira por se lançar. Falai-me daquele que o fez e o enche de si próprio. E acrescentava, só ele pode encher o vazio imenso que cavou em mim. São estes pensamentos o objeto das conversas com sua irmã visitandina. Faz esta confidência a seu irmão.
Nós falamos juntas de um mundo misterioso, angélico. E ao ser esta chamada a Deus, meu espírito não habita mais na terra, viaja por esferas mais elevadas, e não vou poder falar contigo das coisas da terra. Maria, por sua vez, afirmou no processo: meus pais tinham uma fé profunda, e de ouvi-los conversar sobre a eternidade, sentíamos-nos pequeninas ainda, inclinadas a considerar as coisas do mundo como pura vaidade. Assim sendo, nossa mãe podia escrever mesmo de Leônia. Ela ouve falar tanto da outra vida, que por sua vez fala disso frequentemente. Mamãe repetia sempre: não há verdadeira felicidade neste mundo, perde-se tempo em procurá-la aqui. E ainda: em que ilusão vivem a maior parte dos homens? Possuem riquezas, querem logo honras, e quando as obtêm, são ainda infelizes, pois nunca está satisfeito o coração que procura outra coisa a não ser Deus. Escrevia: é bem verdade que não se é feliz neste mundo. Conheço pessoas que chegaram a uma grande fortuna e são infelizes justamente por causa disso. Estava assim desiludida dos bens da terra e esclarecida sobre os que possuem. Depois de ter falado de uma senhora recém-casada que ela estimava e que após seu casamento não mais a olhava, diz: isso me desprende cada vez mais deste mundo tão falso. Não quero apegar-me a ninguém, a não ser a Deus e a minha família. Carta a seu irmão e cunhada, 21 de julho de 1872. Eu poderia multiplicar as citações de suas cartas a esse respeito. Refiro ainda algumas que reforçam meu pensamento. Após ter narrado a seu irmão, jovem ainda, a morte trágica de um casal que se cria as criaturas mais felizes do mundo, concluí: sempre ouvi dizer, infeliz, 3 vezes infeliz, quem tem semelhante linguagem. Meu caro irmão, estou tão persuadido do que te digo, que em certas épocas de minha vida, em que sentia ser feliz, pensava nisso tremendamente, pois é certo e provado pela experiência que não há felicidade sobre a terra. Não, a felicidade não pode encontrar-se aqui. É mau sinal quando tudo prospera. Deus assim quis, em sua sabedoria, para lembrar-nos que a terra não é nossa verdadeira pátria. Carta de 28 de março de 1864. Esgotada por um trabalho esmagador, prevê que ele lhe abrevia a vida e confessa ainda a seu irmão: consolar-me-ia facilmente se não tivesse filhos a educar. Saudaria a morte com alegria, como se saúda a aurora, amena e pura de um belo dia. Como já mencionei, minha mãe tinha desejado a vida religiosa, da qual conservava às vezes como que uma nostalgia, mas sem jamais perder de vista seu dever de Estado. Penso frequentemente, escrevia com resignação a nosso tio, em minha santa irmã, em sua vida calma e tranquila. Ela trabalha não para ganhar riquezas perecíveis, entesoura para o céu, objeto de todos os seus suspiros. E eu me vejo aqui, curvada para a terra, tendo um trabalho extremo para juntar um pouco de ouro que não levarei comigo e que não desejo levar. Que faria com ele lá em cima? Às vezes ponho-me a lamentar-me por não ter seguido seu exemplo, mas digo imediatamente: não teria minhas 4 filhinhas e meu encantador José. Não, é preferível que eu fique a penar onde estou e tê-los, contanto que eu chegue ao paraíso com meu querido Luís e os veja lá todos bem melhor colocados do que eu. Ficarei muito feliz. Não peço mais nada. Carta de 23 de dezembro de 1866. Bem mais tarde, escreve no mesmo sentido: sonho sempre com o claustro e a solidão. Não sei mesmo, com as ideias que tenho, como não foi minha vocação ficar solteira no mundo ou ensarrar-me num convento. Gostaria de viver até a velhice para retirar-me à solidão quando os meus filhos estivessem educados. Mas sinto que são ideias ocas. Também não me detenho nisso.
É melhor empregar bem o tempo presente do que imaginar o futuro. Carta a Paulina, 16 de janeiro de 1876. No dia já longínquo de seu casamento, esses mesmos pensamentos fizeram-na chorar copiosamente. Procurou escusar-se junto de sua Paulina, a quem fazia esta confidência. Tu que amas tanto teu pai, podes pensar que eu o penalizava. Mas não, ele me compreendia e me consolava do melhor modo possível, pois tinha gostos semelhantes aos meus. Creio mesmo que nossa afeição recíproca aumentou mais. Nossos sentimentos estavam sempre em uníssono. Ele foi sempre para mim um consolador e um apoio. E foi sempre assim entre eles. Compreende-se, pois, sua felicidade em tratar com a querida visitandina de assuntos sobrenaturais, seja pela correspondência, infelizmente destruída, seja nas visitas ao locutório, doces instantes que renovavam suas forças morais. Também a morte da irmã muito amada deixou em sua vida um vazio profundo. Mas eis como era considerada essa provação, sobre a qual tenta consolar antecipadamente sua filhinha interna em mãos. Coragem, minha querida Paulina, precisamos submeter-nos ao que nosso Senhor nos enviar. Se eu perder minha querida irmã, não chorarei por ela, mas por mim, pois ela estará muito feliz, e nós é que estaremos na aflição. Este sofrimento, porém, será amenizado pela certeza de sua felicidade. Acentua seu pensamento escrevendo à cunhada. É muito triste, mas teremos sempre a consolação de sabê-la no céu. Para mim é o essencial. Nossa mãe era muito humilde. Acusa-se frequentemente em suas cartas de suas imperfeições. Digo muitas vezes ao dia: meu Deus, desejo muito ser santa, mas depois não faço as obras. Numa festa de todos os santos, insiste com encantadora simplicidade: desejo ser santa, não será fácil, há muito que cortar e a lenha é dura como pedra. Teria sido melhor começar mais cedo, quando era menos difícil, mas enfim, antes tarde do que nunca. Esta mesma ambição, como já notei, estende-se a todos os que lhe são caros. Escreve a seu irmão. Vejo com prazer que és considerado em Lisieux. Tornar-te-á um homem de valor. Fico muito contente com isso, mas desejo de preferência que seja santo. Antes, porém, de desejar a santidade para os outros, eu faria bem de me encaminhar por esta via, coisa que não faço. Enfim, é preciso esperar consegui-lo. Ela se julgava assim. Entretanto, era muito mortificada e rigorosamente fiel aos jejuns e abstinências da igreja. Até rigorosa demais, o que inquietava nossa tia visitandina por ela e suas filhinhas. Isso levava a abrir-se com seu irmão e com sua cunhada. Todo aquele povinho não é forte, a começar pela mãe. Ela tem dores nas costas e no peito e tosse todo o inverno. Seria uma perda muito grande para a família. Gostaria que consultasse um médico antes de começar o jejum da quaresma, que ela pretende fazer. Até em sua última doença, nossa mãe fez questão de observar essas prescrições de penitência. Quando em dezembro de 1876, alguns meses antes de morrer, precisou ir a Lisieux consultar um cirurgião afamado. Sua preocupação era obter que seu irmão a deixasse observar as 4 têmporas. Preveni-o de sua decisão escrevendo-lhe: sabes que é jejum, e eu jejuo, pois não estou tão doente para dispensar-me. Por isso não prepares nada para mim. Seu mérito era tanto maior, quanto mais isso lhe custava, como confiava a seus íntimos. Lemos numa carta à senhora Guerin, no período da quaresma: estamos em pleno tempo de penitência. Felizmente terminará logo. Sofro tanto com o jejum e a abstinência. Não é, porém, uma mortificação muito dura, mas estou tão mal do estômago e, sobretudo, tão sem coragem, que não faria absolutamente nada se escutasse minha natureza. E no ano seguinte, a Paulina:
Não restam senão 21 dias, mas 21 dias muito longos, pois preciso jejuar. É muito penoso. Preciso, porém, terminar minha carta, pois já é bem tarde, e levanto-me cedinho. É duro para mim com o jejum da Quaresma. Suspiro pela Páscoa. Carta de 12 de março de 1876. Deve-se notar que minha mãe observava o jejum sem nada tomar de manhã até meio-dia, e à tarde contentava-se com uma leve colação. As dispensas da igreja, concernentes aos jejuns e abstinências, vieram somente pouco a pouco, e infelizmente muito tarde, para que pudesse aproveitá-las. Nada impedia nossos pais de observarem o jejum, mesmo à presença de estranhos. Tendo chegado um amigo inesperado, minha mãe alegrou-se por ter sido ele convidado a Loures. Escrevia: ontem à tarde, pelo contrário, fiquei contente de não o hospedar por causa do jejum. Ele seria obrigado a comer sozinho, ficaria constrangido, e nós também. Carta à sua cunhada, 14 de março de 1875. Mamãe levava a vida de piedade profunda. Todas as manhãs, caso não houvesse impedimento, assistia com papai à missa de 5h30, em que comungavam juntos, sempre que lhes permitia o costume do tempo. Aos domingos iam à missa solene e às vésperas. Ela interrompia sem cerimônias, visitas ou ocupações, para assistir a este último ofício, tão frequentemente negligenciado por muitos cristãos. Sua correspondência testemunha-o repetidas vezes. Estou muito cansada esta tarde. Saímos 12h30 para ir ao cemitério. Fazia um calor sufocante. Terezinha não podia mais andar e fui obrigada a carregá-la na volta. Fi-la deitar e dormiu um bom sono durante 2 horas, assim como Celina. Enquanto isso, fui às vésperas. Teu pai ficou com elas. Carta Paulina, 21 de maio de 1876. Nos últimos domingos antes de sua morte, mamãe arrastou-se ainda à igreja, apoiada ao braço de algum dos seus. Por nenhum preço consentia em deixar sua comunhão à primeira sexta-feira do mês. Fê-la pela última vez em agosto de 1877, como se verá mais adiante, vencendo seu esgotamento, acompanhada por nosso pai e detendo-se a cada passo. Era em família que rezávamos as orações da manhã e da noite, o Benedicite e as graças, e todas as festas eram celebradas em comum. A esse propósito, não posso deixar em silêncio a festa de cada semana, o domingo. Minha mãe louvava meu pai por sua observância estrita deste santo dia, atribuindo-lhe a prosperidade de sua casa. Fazia essa predição a seu irmão e cunhada, que se achavam então provados pela adversidade. Tenho a firme esperança de que esse tempo de provação não continuará. O que me dá essa confiança inabalável é principalmente a maneira edificante com que santificais o domingo. Todos os fiéis observantes do dia do Senhor, sejam perfeitos ou imperfeitos, têm bom êxito em suas empresas e por um meio ou outro se tornam ricos. Carta de 29 de setembro de 1876. A previsão era justa, pois 16 anos mais tarde, o senhor e a senhora Guerin recebiam uma riquíssima herança. Ela própria era escrupulosa nessa observância. Maria conta que, estando a ordenar uma gaveta, ouviu-a exclamar de repente: "Ah, meu Deus, hoje é domingo!" E logo esse trabalho insignificante e inocente foi abandonado. Escrevi a respeito de uma viagem. Domingo tomarei o trem para Lisieux. Desta vez é-me impossível partir no sábado, e no domingo não poderei viajar a manhã toda. Seria contrário a meus princípios, pois acho que devemos estar atentos a não cooperar com o trabalho do domingo. Carta a seu irmão, 26 de novembro de 1871. E mais tarde, já muito doente, partia nesse dia com uma romaria para Lourdes. Nosso Senhor sabe bem que desta vez não se pode fazer de outra maneira. Tomaremos o trem à tarde,
a fim de podermos assistir a todos os ofícios da manhã. Carta Paulina, maio de 1877. Nossa mãe colocara-se sob a direção do pároco de Montsorte. Frequentava o mosteiro das Clarissas de Alençon e era muito assíduo às reuniões da Ordem Terceira de São Francisco, a qual pertencia. As monjas desse convento recebiam a confidência de suas intenções e sofrimentos. A Arquiconfraria do Coração Agonizante de Jesus, assim como várias outras associações religiosas, tinham-na inscrita entre seus membros. Reconheçamos, entretanto, que ela sabia escolher. Era inimiga de devoçõezinhas, que por suas complicações vão contra o espírito do Evangelho, tirando-lhe sua forte e viril simplicidade. Minha mãe não só participava dos ofícios paroquiais, fora dos dias obrigatórios, como prova este exemplo 2 meses antes de sua morte. Está na hora da bênção e eu quero ir, mas também não consentia em perder os sermões, mesmo durante a semana. E não era sem força de vontade. Numa de suas cartas, depois de ter dito que, apesar da febre que a minava havia 6 semanas, na ocasião em que esperava um filho e fazia todo o trabalho como de costume, ela acrescenta: levantei-me todas as manhãs às 5h30, durante mais de 15 dias, para ir a São Leonardo, ouvir os capuchinhos que pregavam uma missão. Doutra feita, afirma francamente que é, por dever, que vai ouvir certas pregações. Gostava do canto da igreja, sobretudo quando era simples, pois não apreciava os cânticos ou as missas cantadas em estilo teatral e artificial. Nossa mãe tinha uma devoção intensa por Nossa Senhora. Reconhecia ter obtido muitas vezes diversas graças importantes por sua intercessão. Pede a seu irmão, estudante de medicina em Paris, que acenda velas por sua intenção no santuário de Nossa Senhora das Vitórias, tão querido à nossa família. Dava-lhe este conselho, sabendo-o tão exposto ao perigo na capital. Se consentisses, ao menos, em fazer uma coisa que te vou dizer, e dar-me como presente de festa, eu ficaria mais contente do que se me enviasse todo Paris. É o seguinte: tu moras pertinho de Nossa Senhora das Vitórias. Pois bem, entra aí uma vez por dia para rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora. Verás que ela te protegerá de maneira toda especial e te fará triunfar neste mundo para dar-lhe em seguida a eterna felicidade. O que te digo não é piedade exagerada de minha parte sem fundamento. Tenho motivos para ter confiança em Nossa Senhora. Recebi delas favores que só eu conheço. Carta de 1º de janeiro de 1863. Por isso, a imagem da Imaculada, que iria sorrir a Teresa quando menina, era cercada de honras. Certo dia, Maria, nossa irmã mais velha, achando essa imagem muito grande para o quarto onde estava colocada, disse que parecia uma imagem de escola e quis trocá-la de lugar. Mamãe protestou logo. Quando eu morrer, minha filha, farás o que quiseres, mas enquanto eu viver, esta Nossa Senhora não sairá daqui. Era a seus pés que rezava conosco. Beijávamo-lo tanto que os dedos viviam quebrando-se, e era preciso ter de reserva vários pares de mãos. Assistíamos ao mês de Maria na igreja. Entretanto, minha mãe queria também o mês de Maria em casa. E o que queria, tão belo que minha irmã brincava gentilmente, dizendo-lhe que fazia concorrência com o de Notre Dame. Era, na verdade, suntuoso. Além das cortinas de renda sobre fundo azul, mamãe pagava uma pobre mulher para que trouxesse do campo um verdadeiro feixe de flores, galhos de piuriteio branco que nunca eram grandes demais. Colocados em vasos, esses galhos floridos subiam até o teto, o que fazia a alegria de Teresinha, que batia palmas. Entre as graças extraordinárias atribuídas à intervenção dessa imagem, que é chamada agora Virgem do Sorriso, devo mencionar esta que ouvi contar muitas vezes. Após a morte de Heleninha, com a idade de 5 anos, lembrando-se minha mãe de uma leve mentira que dissera à criança, lamentava-se amargamente
não a ter feito confessar-se dessa falta. Temia que a espiasse no purgatório. Em oração diante da Madonna, ela lhe confiava sua angústia, quando uma voz celeste lhe murmurou com doçura infinita: ela está junto de mim. A esta resposta da Divina Mãe, uma alegria indizível substituiu sua ansiedade. É preciso notar que nossa mãe tinha particular devoção pelo privilégio da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. O dia 8 de dezembro era sempre festejado por ela com vivíssimo fervor. Na manhã desse dia, era a primeira a ir à igreja. Acendia uma vela aos pés de Maria e formulava-lhe todos os seus desejos e sua gratidão. Foi assim o dia 8 de dezembro de 1860, a que já me referi. Suplicava à Virgem Puríssima que lhe concedesse uma segunda filhinha. Segundo sua expressão, parecia uma criança que pede uma boneca à sua mãe. Essa boneca viva foi a Paulinazinha, nascida no dia 7 de setembro do ano seguinte. Narrando-lhe minha mãe esta recordação, já bem distante, escrevia: este ano irei ainda cedinho ter com Nossa Senhora. Quero ser a primeira a chegar. Oferecer-lhe-ei minha vela como de costume, mas não lhe pedirei mais filhinhas. Rogar-lhe-ei somente que faça santas as que me deu, e que eu as siga de perto, mas é preciso que sejam bem melhores do que eu. Era notável sua confiança nos milagres de Nossa Senhora de Lourdes, bem como sua união às peregrinações que meu pai fazia a este santo lugar, embora não tivesse atrativo pessoal pelas viagens. Confiava à sua cunhada: as viagens não me tentam, sinto atrativo por uma só, visitar a Terra Santa. Foi, porém, a Lourdes, no fim de sua vida, para obter a cura. As intervenções de Nossa Senhora tinham o dom de comovê-la. Foi com grande interesse que, nos dias mais sombrios da guerra de 1870, soube pela imprensa das aparições da Santíssima Virgem às criancinhas de Ponteman. Estamos salvos, exclamou convicta. Contudo, sua fé não a levava para o maravilhoso. Falava-se muito então de profecias, mas ela se ria disso. Não posso evocar a devoção de minha mãe pela Rainha do Céu sem dizer uma palavra sobre a que reservava São José. Uma era inseparável da outra. É a este grande santo que se atribui a cura de Teresinha, com algumas semanas apenas, como menciona sua correspondência. Apesar das opiniões opostas, fazia questão de dar o nome de José a um terceiro filho, se essa alegria lhe fosse concedida. Explica-o gracejando a seu irmão após o nascimento de Teresa. Antes do nascimento da criança, ela, irmã Maria Dositeia, crendo que seria menino, escrevera-me para que não lhe desse o nome de José, mas o de Francisco, como se suspeitasse ter sido o bom São José quem arrebatou meus filhos. Respondi-lhe que, quer morresse, quer não, ele se chamaria José. Carta de 1 de março, 1873. Se verificam na vida de minha mãe graças palpáveis, concedidas à confiança de suas orações, não encontramos, entretanto, fenômenos extraordinários. Não se pode dar esse nome às inspirações interiores de que falei sobre seu trabalho e seu casamento, nem tampouco aos favores obtidos de Nossa Senhora em resposta às suas súplicas. Todavia, a mamãe conta o que lhe aconteceu certo dia ao terminar uma leitura espiritual que aludia a vexames diabólicos. Não será comigo que se darão semelhantes assaltos, pensava aliviada. Só os santos poderão sofrê-los. No mesmo instante, uma espécie de aperto monstruoso tomou-a pelos ombros, mas logo a oração brotou de seus lábios e a fez recobrar a serenidade. Devo frisar que, nessa época, ela esperava o nascimento daquela que se tornaria a Santa Teresinha. Aliás, não dei importância alguma ao fato, preferindo viver de fé pura e simples com toda a segurança. Com essa certeza sobrenatural, eram encarados os acontecimentos da vida. Meu tio Guerin encontrou numerosos dissabores no exercício de sua profissão, principalmente no princípio, quando quis anexar uma drogaria à sua farmácia. Nossa mãe afligia-se como se tratasse de seus próprios interesses. Contudo, ela o estimula com belos pensamentos como estes.
Minha irmã falou-me muito de teus negócios. Eu lhe disse que não quebrasse a cabeça com tudo isso, pois só há uma coisa a fazer: rezar. Nem ela nem eu podemos ajudar-te de outra maneira. Nosso Senhor, que não se embaraça com nada, poderá tirar-nos da dificuldade quando achar que já sofremos bastante, e então reconhecerás que não deves teus sucessos à tua capacidade ou à tua inteligência, mas a Deus só, como eu também com meu ponto de Alençon. Esta convicção é muito salutar. Eu própria fiz essa experiência. Sabes que todos nós somos inclinados ao orgulho, e noto muitas vezes que aqueles que adquiriram fortuna são, na maior parte, de um convencimento insuportável. Não digo que tenhamos, eu e tu, chegado a esse ponto, mas ficaríamos mais ou menos manchados por esse orgulho, pois é certo que a prosperidade constante afasta de Deus. Ele nunca levou os justos por este caminho. Passaram antes pelo caminho do sofrimento para se purificarem. Carta de junho de 1872. Após um incêndio que causara grande prejuízo à querida família de Lisieux, minha mãe escrevia à sua cunhada: é preciso ter muita fé e resignação para suportar esse revés sem murmurar e com submissão à vontade de Deus. Sei que pondes a confiança em nosso Senhor. Isso me faz crer que saireis desse mau negócio melhor do que pensais. A senhora Y parece bem mais feliz do que vós. Ela vive somente para o luxo e o prazer. Dá bailes no domingo, laetare, e entretanto, crede-me, prefiro ver-vos com vossas adversidades do que imaginar-vos igual a ela, esquecidos do céu pelos curtos prazeres da terra. Carta de 30 de março de 1873. Amor da Igreja, eficácia da oração. Nossa mãe tinha um verdadeiro culto pela Igreja, pelo Papa e pelo sacerdócio em geral. Afligiu-se muito ao saber o Santo Padre vítima de perseguição e logo prisioneiro voluntário do Vaticano. Ficou também transtornada quando soube dos acontecimentos da Comuna de Paris com o massacre dos reféns. Suas orações pela Igreja e pela França eram então muito fervorosas. Mamãe nunca criticava o clero. Em casa não nos ocorria mesmo o pensamento de falar dos defeitos dos padres. Como já mencionei precedentemente, ela seguia à letra os mandamentos da Igreja. Evitava também comprar ou viajar no domingo. Tinha a peito o alívio da Igreja padecente e mandava celebrar missas pelas almas dos defuntos. À morte de seu pai, encomendou imediatamente 150, propondo renová-las dentro em pouco. Ao falecer sua irmã, Maria Dositeia, apressou-se em enviar dinheiro à visitação para que mandassem logo celebrar missas. Seu amor pela Igreja a impelia a interessar-se pela propagação da fé, a qual, de acordo com nosso pai, oferecia todos os anos uma grande soma. Todas as manifestações da fé católica a faziam vibrar. Os esforços da franco-maçonaria na França para descristianizar as almas indignavam-na ao máximo. Fora seu grande desejo dar um sacerdote ao Senhor e, mais ainda, um missionário. Por isso, que alegria, quando seu primeiro José Luiz Maria veio ao mundo no dia 20 de setembro de 1866. Escrevia: acho que minha fortuna está ganha. E dizia com admiração a nosso pai: olha como suas mãozinhas são bem feitas. Que maravilha quando ele subir ao altar ou quando pregar. Pensava de antemão com orgulho materno na alva de ponto de Alençon que bordaria para ele. A criança morreu e mamãe teve a ideia de pedir-lhe a cura de sua Helenazinha, que sofria muito com uma otite, resistente a todos os remédios. Seu pedido foi logo atendido, como testemunham essas linhas dirigidas à sua cunhada, 5 anos após o acontecimento. Certo dia, ao voltar com ela do médico, que não me dissera nada de bom, e diante da impotência de todos, tive a inspiração de dirigir-me a meu José, falecido havia 5 semanas. Toma, menina, e faço-a invocar seu irmãozinho. No dia seguinte de manhã, o ouvido estava perfeitamente curado. Cessou de repente de purgar
e a pequena nunca mais sentiu nada. Obtive ainda várias outras graças, mas menos sensíveis do que esta. Após a morte de seu primeiro filho, nossa mãe fez uma novena a São José, a fim de obter outro, para que fosse padre. 9 meses mais tarde, exatamente no mesmo dia, seu desejo era realizado, mas foi para perder ainda, pouco depois, esse querido filho. Maria conta em suas notas íntimas: quando nossa mãe me levava com Paulina à visitação de Mans, no momento em que o trem passava diante do cemitério, ela se lamentava para divisar ao longe o túmulo de seus anjinhos. Se não havia ninguém no compartimento, invocava-os em voz alta. Houve uma graça obtida do céu, em nada inferior àquela relatada mais acima, se bem que de outro gênero, cujos admiráveis efeitos não chegou a ver. Em 1873, escrevi às suas filhas mais velhas: espero que as duas comungarão no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. Não esqueçais de rezar por Leônia. Sabe-se como terminou a vida desta filha e que com magnífica vitória foram coroados seus ásperos combates. Apesar de suas grandes decepções oferecidas a Nosso Senhor, com heróica conformidade à sua santíssima vontade, nossa mãe desejou pelo menos oferecer suas filhas a Deus na vida religiosa. Lendo a biografia de Madame Acarrier, cujas 3 filhas entraram para o Carmelo, deixou escapar este grito de entusiasmo: todas as filhas carmelitas, é possível que uma mãe tenha tanta honra? Evitava, porém, exercer pressões indiscretas nesse sentido. Contudo, mantinha em casa um clima de piedade e de respeito por tudo o que se referia a Deus. As almas eram orientadas espontaneamente para ele. Com Paulina, sua íntima, conversava frequentemente em tom de confidência, como se fora uma irmã mais velha. Essa lembrar-se-á sempre de suas explicações sobre a coroa branca, reservada às virgens, as únicas que seguirão o Cordeiro por toda a parte onde ele for, cantando um cântico novo que os outros não poderão cantar. Nossa mãe pensou momentaneamente que Maria seria religiosa e abriu-se a Paulina. Não lhe digas isso, ela pensaria que eu o desejo, e na verdade só o desejo se for a vontade de Deus. Contanto que ela siga a vocação que ele lhe der, ficarei contente. Uma carta à sua cunhada faz-nos penetrar a fundo em seus sentimentos a esse respeito. Apesar de meu vivo desejo de dá-las a Deus, se ele me pedisse já esses 2 sacrifícios, fá-los-ia da melhor modo possível, mas não seria sem sofrimento.